parte de quinta-feira, o testemunho da multidão. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versos 37 e 38. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que ele veio fazer. O texto de João 7, 37 e 38 é outro exemplo do que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre o que faria a todos os que viessem até ele. Essas também são reivindicações impressionantes. Eu sou a água da vida. Aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos naquela multidão? Quando Jesus fez estas declarações de João 7, versos 37 e 38, qual foi a reação da multidão? Vamos ler João capítulo 7 e os versos 37 a 53. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui está falando da festa dos tabernáculos, que durava 7 dias. E no último dia da festa, Jesus se levantou e declarou. Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando Jesus disse: aquele que crer em mim receberá da água da vida, que se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, Jesus estava falando do derramamento do Espírito Santo. Aquele que abraça a Jesus como Salvador é batizado pelo Espírito Santo. Primeiro ele nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito. Depois ele é batizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo sendo derramado sobre você e sobre mim, faz de nós uma fonte a jorrar de água viva. Isto ele falou do Espírito Santo. Você já foi batizado pelo Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã? É esta fonte de água viva que o Espírito Santo produz e gera em você. E então, diz o verso 40, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Aqui está o testemunho da multidão. Primeiro o testemunho de João, testemunho do Pai, e agora o testemunho da multidão, que disse: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Sempre existiram os opositores. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Eles eram ignorantes, eles não sabiam que Jesus Cristo tinha nascido em Belém. Eles desconheciam a história do nascimento de Jesus. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Verso 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Testemunho dos próprios soldados que foram enviados para prender Jesus. Eles voltaram sem o prisioneiro. E então perguntaram: por que não o prenderam? E aí vem o testemunho dos guardas, dos soldados. Porque nunca homem algum falou assim como este homem. E o verso 47. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Lógico, Nicodemos era fariseu e fazia parte do Sinédrio, e Nicodemos creu em Jesus Cristo. Só que a maioria daqueles líderes desconhecia o fato de que Nicodemos, no seu coração, cria em Jesus. Desconheciam aquela entrevista noturna de Nicodemos com Jesus Cristo, quando realmente ele abriu o coração para Jesus. Por isso, esta pergunta, verso 48, creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Qual é a resposta? Sim, alguns creram,
Nicodemos é um deles. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Não, meu querido irmão. A multidão que não sabe a lei não é maldita. Maldito é aquele que não crê em Jesus como Salvador. Verso 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos estava publicamente protegendo Jesus, tentando impedir que o matassem. Por isso ele fez esta sugestão, esta observação. Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? E responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Nicodemos já tinha examinado. Ele já tinha tido uma experiência com Jesus Cristo e cada um foi para sua casa. Naquele dia, por interferência de Nicodemos, eles não concluíram, não consolidaram o plano de matar Jesus. Nicodemos testemunhou de Jesus Cristo. Nicodemos se tornou um dos discípulos de Cristo. Nicodemos se uniu a José de Arimateia para o enterro de Jesus Cristo. José de Arimateia e Nicodemos, dois homens ricos, influentes, eles se uniram para o enterro de Jesus Cristo. E eles usaram sua fortuna, eles usaram o dinheiro que tinham para a pregação do Evangelho, para suprir a necessidade da igreja recém-nascida. Meu querido irmão, alguns disseram que Jesus era o profeta que Moisés predisse, outros pensavam que ele fosse o Cristo, mas isso levantou o argumento de que o Messias não viria da Galileia, pois ele seria descendente de Davi, nasceria em Belém. Mas Jesus é descendente de Davi, a genealogia de Jesus mostra isso, e ele nasceu em Belém. Tudo isso era verdade sobre Jesus, embora muitos não o soubessem. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a eloquência das suas palavras. Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta: por acaso algumas das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Óbvio, existiam pessoas ali influentes que criam em Jesus. A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente a experiência de Nicodemos, que depois de ter se encontrado com Jesus, tentava protegê-lo das maquinações dos líderes religiosos. A Bíblia dá fortes evidências de que Nicodemos passou a crer em Jesus Cristo entre esse momento e o que ocorreu depois da morte de Jesus. Assim, meu querido irmão, a resposta àquela pergunta dos fariseus, será que alguém dos grandes, dos líderes, também creu? A resposta é sim, um dos fariseus creu em Jesus Cristo. Na festa dos tabernáculos, o sacerdote realizava aquela cerimônia que começava o ferir da rocha no deserto. Essa rocha era um símbolo de Jesus Cristo, que havia de fazer com que manassem vivas correntes de salvação para todos os sedentos. As palavras de Cristo: eu sou a água viva. Estas palavras correspondem àquele milagre lá no deserto, quando a rocha foi ferida. A rocha teve que ser ferida. Jesus Cristo teve que ser ferido para que jorrasse a água da vida, para que pudesse esta água da vida matar a nossa sede. Ferindo a Cristo, Satanás pensava destruir o príncipe da vida, mas da ferida rocha correu água viva. Ao falar Jesus assim ao povo, o coração deles pulsou com estranho respeito e muitos estavam dispostos a exclamar: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Jesus conhecia as necessidades da alma. Pompas, riquezas e honras não podem satisfazer o coração, nunca satisfazem o coração. Se alguém tem sede, Jesus disse: venha a mim. O rico, o pobre, o elevado, o humilde são igualmente bem-vindos. Ele promete aliviar os espíritos preocupados, confortar os tristes e dar esperança aos desanimados. Aquele súbito brado dado por Jesus Cristo: se alguém tem sede, venha a mim e beba da água viva. Isto despertou o povo, fez reaviver uma nova esperança. O brado de Cristo para as almas sedentas está ecoando ainda.
e apela para nós com poder ainda maior do que aqueles que ouviram o brado de Jesus lá naquele último dia da festa dos tabernáculos. A fonte está aberta para todos, aos cansados e exaustos. Oferecem-se os refrigerantes sorvos da vida eterna. Jesus clama ainda: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Aleluia! Que você beba desta água, meu irmão, minha irmã, e que sejamos uma fonte a jorrar desta água viva, jorrando para mitigar a sede das almas sedentas de salvação. Estamos cercados de almas sedentas da salvação e nós temos que ser esta fonte a jorrar, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre você e sobre mim. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido, que estás nos céus, obrigado pela fonte a jorrar, a rocha ferida, Jesus Cristo. E desta rocha ferida, a água viva está jorrando, trazendo salvação e vida eterna para nós. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo, para que sejamos também uma fonte a jorrar e a mitigar a sede das almas sedentas, levando a todos a salvação em Cristo. É em nome de Jesus que pedimos, é em nome de Jesus que agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.